está por aqui para a sua participação no Bom Dia Camaquã. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas no nosso grande portal Clique Camaquã. Eu faço questão de registrar que na segunda-feira, ontem, o Clube Camaquense, através de sua diretoria executiva, fez uma reunião dos dois conselhos, o Conselho Administrativo e o Conselho nosso que compõe a direção e o comando do clube, fazendo uma comemoração. Na verdade, o nosso clube vai para 80 anos agora, já que fundado pelo nosso saudoso, bravo, ex-prefeito de Camaquã, Alcides Francisco Dias, em 1944. A fundação dá para se... Aliás, não se enxerga, mas aqui à minha esquerda o clube está a poucos metros. E quando fundado, ele era ali, onde é hoje a igreja ali. A Capela do Santíssimo? Capela, isso. Em 1944. As primeiras atividades Então foi antes da Rádio Camaquense, né? Foi a Rádio 59, eu acho, né? 54. O Clube Camaquense fundado em 44. E ele mudou-se para esse prédio ali, onde está, em 60. Em 59, 60 estavam em construção ainda e terminaram conseguiram fazer a movimentação no final dos anos 60, no final do ano 61, e a primeira grande atividade foi ali o Carnaval em 1962. Ainda apenas na parte térrea, não tinha nada da parte de cima do clube. Então faço esse registro que nós estivemos presentes ali, agradecendo o presidente Vencato e registrando grandes momentos que o Clube Camaquense tem na história da nossa cidade. Feito esse registro, mais 2 registros, já que o meu mote para quando não estou trabalhando, quando não estou fazendo coisas da minha atividade, meu mote é história e política. São as 2 coisas que eu mais gosto. Política por obrigação. O homem tem que cuidar da política, a democracia é o exercício do poder pelo povo através dos seus representantes. Então, política é uma obrigação, no meu entender. E história, essa sim é a minha curiosidade. No domingo, ou no sábado, faleceu em Los Angeles o ator Ryan O'Neal. O Ryan O'Neal foi um ator muito famoso na década de 70 e a grande divulgação do seu nome no cinema foi um dos filmes mais bonitos que o Hollywood fez, Love Story. O Ryan O'Neal, eu estou fazendo essa referência porque ao ver e ao ler do seu falecimento, eu vi, ele era da minha geração, mas aí eu vi exatamente a data de nascimento, 20 de abril de 1941. Portanto, com 82 anos, ele faleceu agora e deixa no ar aquele filme que é sensacional, um dos filmes mais bonitos que o Hollywood já fez, que conta a trajetória de 2 namorados, uma das quais a namorada dele pegou um câncer e foi definhando durante o filme até falecer. Muito bonita a história. E o outro registro, aí é de segunda-feira, dia 11, dos 40 anos, né, da vitória do Grêmio em Tóquio, como o primeiro clube do Rio Grande do Sul que foi campeão do mundo, em 1983. São os 2 registros que eu faço aqui para comentar outra vez uma data histórica. Eu falei aqui no dia 6
E no dia 7, dia seguinte, era o dia em que se comemoravam os 82 anos da invasão de Pearl Harbor, no Havaí, pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941. Eu costumo dizer, às vezes, quando as pessoas me perguntam a idade que tem que registrar, olha, eu nasci antes da invasão de Pearl Harbor. Mas naquele ano, né? Na verdade, foram alguns poucos meses antes. Por que eu falo na invasão de Pearl Harbor? Porque se nós analisarmos historicamente o que ocorreu, nós vamos ver que se encaixa aqui aquela frase do... Eu não gosto dele, não gosto das teorias dele, mas a frase é uma frase, vamos dizer assim, lapidar, que foi do Karl Marx, que a história se repete. Aqui nós temos dois grandes erros históricos nesse 7 de dezembro de 41. Olha, vinha desde 39 fazendo guerra no mundo, o eixo, os países do eixo, comandados pela Alemanha de Hitler, famigerado Adolf Hitler, o pior homem da história do mundo, o Japão, a Itália e outros países que a eles se aliaram ali, mas sem expressão. Principalmente os dois mais fortes eram a Alemanha e o Japão. A Alemanha com aquelas ideias fascistas que muito se assemelham, apesar de criticarem aqui muita gente vinculada ao governo, inclusive aquela repugnante presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falando de fascismo, mas o fascismo e o comunismo são chifres do mesmo touro. Eles são irmãos. A forma, a ideia de querer espolhar o povo, comandar, algemá-lo, prendê-lo, dominá-lo, é a mesma. Tanto tinha o Hitler, como tem os seguidores de Karl Marx. Mas o Japão não era assim. O Japão não era nem comunista, nunca foi. Aliou-se a Hitler apenas com um objetivo beligerante, porque país muito pequeno, cultura milenar, entendia e já tinha tentado e não tinha conseguido, tanto a nível de Coreia como a nível de China, anteriormente, ainda no século XIX e depois no início do século XX, e não tinha conseguido e entendeu que essa aliança poderia expandir os seus domínios, o que também não conseguiram. A invasão de Pearl Harbor foi uma das maiores criminalidades de guerra que existiu no mundo. Como essa, há pouco aí, que fizeram lá em Israel, contra Israel, terroristas do Hamas. A invasão de Pearl Harbor foi no sentido de querer, vejam bem, destruir a frota americana que não tinha entrado na guerra. A guerra estava resumida a Europa e parte da Ásia. A América estava fora. A ideia que foi colocada no imperador Hirohito, na verdade, a ideia não partiu do imperador do Japão, e sim dos comandos beligerantes dele, especialmente o almirante Yamamoto, a ideia de querer enfraquecer os Estados Unidos, que poderia entrar na guerra. Acabou fazendo com que os Estados Unidos entrassem em seguida na guerra. A invasão dia 7 de dezembro, com mortandades extremas e destruição dos navios americanos que estavam ali ancorados pelos aviões japoneses, inclusive alguns kamikazes, para quem não sabe, aqueles que são aviões pequenos e que o piloto atira o avião contra alguma coisa e morre. Morre junto com o que ele faz com o avião. Coisa que o Japão teve na Segunda Guerra Mundial e não se vislumbrou outros países fazendo.
A invasão de Pearl Harbor obrigou os Estados Unidos, no dia seguinte, mais precisamente no dia 9, logo no início do segundo dia, a declarar guerra e, em seguida, ainda antes do fim do ano, preparar e arregimentar exército, e no início de 42 já está junto com a Inglaterra resistindo aqui. Esse erro histórico do Japão, se não tivesse se metido lá, não quer dizer que os Estados Unidos mais tarde não fossem entrar na guerra, porque precisavam ajudar a Europa, que estava sendo enforcada, estava sendo assediada, estava sendo dominada, a França principalmente, a Bélgica e outros países, pelo famigerado Adolf Hitler e sua trope de aloucados generais que queriam destruir e conquistar o mundo, com algumas exceções. O general von Rommel era contra isso aí e teve que se suicidar a mando do Hitler, para sair fora da história, porque não estava concordando com essas coisas, né? Teve que suicidar. Um absurdo. Mas essa invasão de Pearl Harbor botou os Estados Unidos em seguida na guerra. E isto fez com que reforçassem as forças europeias que estavam sediadas e na grande resistência da Inglaterra, sob o comando de um dos maiores homens que o mundo já teve, Sir Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês na época, e que disse lá na resistência: não temos nada para dar ao povo a não ser sangue, suor e lágrimas. Temos que resistir. E a resistência inglesa exemplar não permitiu jamais que a Alemanha ingressasse, ou chegasse, ou abordasse a Inglaterra, ou invadisse a Inglaterra, que era o objetivo de Hitler. A inclusão dos Estados Unidos começou a enfraquecer. Em seguida, navios americanos e tropas americanas já estavam junto na Inglaterra e dali já descendo para a Europa através da África e de outros lugares e começaram a ajudar a resistência. Então, o que o Japão pensava ser uma grande medida acabou sendo um desastre. Acabou sendo um desastre. Como, e aí eu termino, como outros erros de guerra, outros erros beligerantes que aconteceram no mundo. Em 1812, Napoleão Bonaparte, que estava no auge da sua força, no auge da sua potência, dominando a Europa inteira, Napoleão Bonaparte cometeu o erro fatal de invadir a Rússia. E invadiu a Rússia e os russos fizeram o seguinte: recuaram, porque ele queria invadir até Moscou, capital russa, e os russos recuaram. E as tropas de Napoleão, as tropas francesas, foram entrando, e ficaram presas no inverno. Ao retorno não conseguiam retornar porque estavam presos num inverno muito pesado, que é o inverno russo. Pois em 1941, o Hitler fez o mesmo erro. Na verdade, em 42, deu exatamente do Napoleão ao Hitler 130 anos de diferença. Entenderam de invadir a Rússia. E a invasão da Rússia, outra vez a mesma coisa. Os russos recuaram, os alemães não conseguiram chegar a Moscou. E quando os russos voltaram à Alemanha para sair de Moscou, os soldados foram como 130 anos os franceses, os soldados alemães foram se pisando, morrendo na guerra, perdendo dedos do pé, se congelando e outras coisas mais, e foram derrotados. Então vejam bem, tinha uma primeira sogra, a minha primeira sogra tinha a mania de dizer que Deus escreve torto por linhas, Deus escreve certo por linhas tortas. E é verdade. Os erros cometidos por esses líderes de visão maligna, de guerra e de outras coisas mais, como foi os japoneses invadindo Pearl Harbor, como foi um século e pouco antes o Napoleão invadindo a Rússia e depois o Hitler invadindo a Rússia,
fizeram com que essas guerras terminassem antes. Hitler, que acabou matando nos campos de concentrações 4 milhões de judeus, teria matado 6 se não tivesse invadido a Rússia, porque ali ele começou a perder a guerra. Ele começou em 39, se achando que ia ser o rei do mundo, e em 41 começou a enfraquecer com a invasão da Rússia, e dali em diante começou a enfraquecer mais. A inclusão dos Estados Unidos pela mania do Japão de atacar, pela ideia japonesa errada de atacar Pearl Harbor, colocou os Estados Unidos antes na guerra. Os Estados Unidos levaram outros aliados, inclusive o Brasil, e foram cercando, a Alemanha foi enfraquecendo. A Alemanha se entregou em 8 de maio, Hitler se suicidou 2, 3 dias antes, e os generais entregaram, depuseram as armas, fizeram um acordo, porque a Alemanha seria destruída fatalmente se isso não acontecesse. Mas o Japão, vejam bem, 8 de maio, o Japão resistiu ainda a 2 bombas atômicas que os Estados Unidos tiveram que largar, em Nagasaki e Hiroshima. Em 6 de agosto, em Hiroshima, e em 9 de agosto, em Nagasaki. E o Japão, só no dia 11 de agosto, se entregou. 3 meses depois dos alemães deporem as armas, é que o Japão foi se entregar. Termino fazendo um outro registro. O que aconteceu com o Japão? Eu volto a dizer, o Japão nunca teve ideias extremistas assim. Aquela guerra não foi também da mente da ideia do imperador Hirohito, mas de seus generais, seus comandantes, para expandir domínios que não conseguiram. Os Estados Unidos, com a invasão do Japão, com a derrota do Japão, foram administrar o Japão, colocaram lá representantes para impedir que o Japão se erguesse, se armasse de novo, como havia sido feito na Alemanha. Só que na Alemanha foi dividido entre americanos e russos. Berlim foi dividida, depois teve aquele histórico muro, porque dividiram Berlim ao meio e outras coisas mais. No Japão, foi só os Estados Unidos. E o administrador dos Estados Unidos, o representante, o delegado americano dentro do Japão, foi o general Douglas MacArthur. O general Douglas MacArthur, com a sua ideia, com o seu coração benigno, começou a permitir que o Japão continuasse o seu trabalho normal, que os japoneses continuassem, voltassem ao seu trabalho, e ajudou, inclusive com as suas ideias e com as suas tropas que estavam lá dentro, ao desenvolvimento do Japão, que tinha uma conservação, uma ideia milenar, a se modernizar. O Japão se modernizou tanto, os Estados Unidos estiveram lá até o início dos anos 50, depois entregaram totalmente. O Japão se modernizou tanto que hoje é um dos países mais ricos e mais poderosos economicamente do mundo, na ciência e na indústria. Tanto que os veículos japoneses hoje, nos filmes americanos, você vê um monte de veículos japoneses. Os carros japoneses hoje são quase melhores que os carros norte-americanos. Porque o general Douglas MacArthur teve um coração humano e tratou aquele povo como devia ser tratado. Foi diferente na Alemanha também, pela índole do povo alemão, era necessário mais dureza, o povo japonês é mais afável. Estas são histórias do mundo que ocorreram aí e que hoje, esse mês de dezembro, estão fazendo aniversário. A invasão de Pearl Harbor. Tomara que nunca mais exista no mundo guerras dessa espécie, porque a próxima terá armas nucleares e aí o mundo termina. Bom dia. Bom dia.